Hoje eu trouxe um amigo recente, e que não tem como rotular, Dr. Hermes Lourenço. Dr. Hermes, eu não tenho como apresentá-lo com rótulos, as pessoas gostam muito de rotular, né? Mas o Hermes não dá para rotular ele. Hermes é escritor, é médico, atende pessoas, atende almas. Já pedi para ele não se intitular como psiquiatra, porque não é, mas Dr. Hermes, ele é muito mais do que isso, né? Dr. Hermes, ele entra na dor da pessoa e retira essa dor da pessoa. Agora, o mais incrível que me surpreendeu é um médico que trabalha com almas, com mentes, também salva vidas em pronto-socorro. Eu fiquei impressionado. E é autor de mais de 10 livros. Então, sim, vocês vão se deliciar com 1 hora de papo com Hermes, porque não vai caber nessa 1 hora, mas hoje nós vamos falar sobre o abuso o uso de medicamentos, como retirar medicamentos, que ninguém fala sobre isso aí é uma coisa incrível, né? E vamos falar um pouquinho sobre erros de diagnóstico, abuso de diagnóstico, TDAH, depressão, ansiedade, né? Essas coisas que assolam a paz da humanidade atualmente, tá? Ô Hermes, assim, se apresente um pouco melhor do que eu te apresentei, né? Da onde você veio e para onde você vai. Primeiramente, né, Dr. Marcos, eu queria te agradecer, né? Por essa oportunidade. Eu, assim, né, acho que não preciso nem me apresentar, depois que você falou, né, basicamente é isso, né, eu, assim, tenho meus hobbies, né, eu amo escrever, literatura técnica, não só como literatura técnica, como também literatura, né, de suspense, ficção. Tenho um livro de terror publicado, sou fã de Stephen King, né, e apesar de tudo, né, também sou médico. Eu atuo, né, com urgência, já tem 22 anos que eu já sou formado, e nesse período, né, meio que eu dei uma rodada gigante aí na medicina e criei uma paixão, um amor, assim, extraordinário na área da saúde mental, em especial psiquiatria e psicanálise, né, que são os pacientes hoje que eu tenho abordado mais e tenho feito acompanhamento e vamos que vamos, né. E aparece muito lá na urgência, dentro das urgências, as questões mentais. Sim. Qual percentual, mais ou menos? Sim, hoje, assim, é difícil precisar com exatidão, mas a gente tem, hoje, nas emergências, né, tentativa de autoextermínio, né, intoxicação, né, o paciente que chega lá por intoxicação exógena, paciente que tem as emergências traumáticas, né, cortes, é muito comum isso hoje, né, e as crises de pânico, né, que hoje também a gente não pode deixar de citar, né, que é o paciente que entra na sala de emergência, chega lá no hospital, eu tô morrendo, palpitação, dor no peito, falta de ar, tremor, e quando você faz os exames, faz o rastreio, né, porque a gente jamais vai deixar de olhar o paciente como um todo. Claro. E aí, nisso, a gente acaba olhando e fala assim, poxa, esse paciente, ele não está infartando, né? E aí você vê que o problema dele é mais emocional do que um infarto mesmo instalado, né? No meu consultório, chega ao ponto de eu ter na minha gaveta uma caixa de um medicamento, que não é bom a gente ficar falando aqui, né? Para não incitar as pessoas, porque elas entram em pânico, às vezes, dentro do consultório. Sim, assim, eu falo assim, eu tenho muito cuidado com a questão do pânico, porque hoje eu falo assim, a psiquiatria em si, né, ela entra onde o paciente tem um sofrimento ou um prejuízo. A partir daí, sim, nós temos psiquiatria. Antes disso, o que nós temos é um paciente com uma queixa. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha, toda vez que ela tinha crise de pânico, ela ia lá, pegava uma medicação que a gente não pode falar o nome, estou tendo uma crise, colocava embaixo da língua, minha crise passou. E eu falava para ela, sempre dizia para ela, olha, esse medicamento que você faz uso, a gente vai ter que tentar tirar. Isso aí é tipo uma dipirona que a gente usa para quem está com febre, né? Mas a gente tem que tratar a causa. Essa febre pode ser uma garganta inflamada. Então, esses medicamentos são mais, tipo assim, para apagar incêndio. E o que aconteceu com ela é que um dia ela estava viajando, ela pegou um voo internacional, esqueceu os remédios em casa. E teve uma crise dentro do voo. Tô tendo uma crise de pânico, deixa eu pegar meu remédio. Cadê o remédio? Entendeu? E assim, foi uma viagem terrível para ela. Foi uma viagem terrível, exatamente como você falou. Foi uma bengala, uma sustentação para ela ali, e de repente ela não tinha essa bengala, né? Para as pessoas entenderem, né, porque até para mim, né, que sou médico, classifica a questão do pânico, porque quando eu formei, não existia esse diagnóstico, não existia essa palavra. Sim.
existia um negócio que eles chamavam de agorafobia. Sim. E, né, a agorafobia virou pânico. E o que é pânico? Para as pessoas entenderem. Bom, o que acontece? Né? Existem os termos, a agorafobia, na maioria das vezes, é o paciente que tem medo de estar em um local com muita gente, né? Uhum. Ela entra dentro das fobias, né? Nós temos vários tipos de fobias, aracnofobia, agorafobia, né? E por aí vai. Mas nós temos a crise de pânico, né, que é o ataque de pânico, e nós temos o transtorno de pânico. Então, nós temos uma diferença aí, né? Por exemplo, na crise de pânico, é um momento que o paciente ele pode ter uma crise que vai ter esses sintomas que eu te falei. Na maioria das vezes, né, ataque cardíaco, né, palpitação, sensação de morte, falta de ar. Isso aí é uma crise de pânico. E essas crises podem ser únicas, né? Porém, o que diferencia, né, do transtorno de pânico é que essas crises vão vir com recorrência, né? Então, às vezes, o aluno por exemplo, na sala de aula, está conversando com um amigo, está no intervalo, de repente vem a crise, né, de pânico, e são várias crises. E tem algum gatilho? Pode não ter gatilho, às vezes a pessoa pode estar dentro de um cinema, estou lá assistindo um filme, tranquilo, e de repente vem a crise, aquela ataque cardíaco, aquela sensação de morte, às vezes até sair. Por isso que às vezes a gente até vê alguns filmes de terror e as pessoas, por quê? Porque ela vive aquilo, né? E às vezes ela tem que sair, ser retirada, passa mal no cinema, né? Porque acaba sendo um gatilho. Sim, existem gatilhos, né? Mas no caso do transtorno de pânico, né, que o paciente já tem um diagnóstico, essas crises vão vir com recorrências, né? E não vai ser uma crise isolada, uma ou outra. Por exemplo, você teve uma notícia muito ruim agora. Vai depender, existe dentro da psiquiatria, nós temos as personalidades, né? Cada personalidade reage de um jeito. Por exemplo, um paciente que tem um transtorno de personalidade borderline, né, o limítrofe, que hoje é classificado no DSM-5, ela vai ter uma reação, por que border? Porque ela está muito extrema, né? O border é muito delicado. Eu tenho até uma paciente, eu falo para ela, né? Eu comento com esses pacientes, né? Olha, é como se você não tivesse a pele. Qualquer coisa, qualquer ponto emocional que te toca, você vai sentir uma dor absurda, né? E aí vai trazer prejuízo para a vida dela, seja pessoal, seja laboral ou não. Eu vou lapidando você, porque como você tem muito vocabulário, por exemplo, o que é DMS-5? DSM-5. DSM-5. DSM-5 é a Bíblia dos psiquiatras, né? Que é o manual, né, de doenças, né? É como se fosse um CID. Sim, é como se fosse uma classificação internacional de doenças. De doenças psiquiátricas. Então é para as pessoas entenderem, né, que existe isso. Por exemplo, né, o psiquiatra tem muitas doenças que são muito semelhantes, né? Então, por exemplo, o paciente pode chegar com uma depressão para você. Eu estou chorando, uma crise, uma tristeza profunda, vontade de morrer, querendo ficar num quarto fechado, num lugar escuro. Ok. É depressão? Sim, mas e aí? É uma depressão de quê? Existe alguma outra patologia psiquiátrica correlacionada a isso? É um paciente que tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é um paciente que tem transtorno bipolar, né? Que vai ter a depressão. Transtorno de personalidade borderline, isso aí eu recebo muito no meu consultório, eu acho uma das coisas mais difíceis, porque eu não vejo uma conduta que resolva, né? O que é esse paciente borderline? Ele borda é o seguinte, está na linha da borda. Sim. Na linha da borda do quê? O que é para lá, o que é para cá? Para lidar com as emoções. Para lidar com as emoções. E assim, tanto emoções externas quanto emoções internas, né? O meio, às vezes, por exemplo, você vê pacientes que você custa controlar, o paciente está bem, está controlado, você fala, ufa, né? Agora as coisas estão indo bem. Aí, de repente, ele vai e termina um relacionamento. Aí chega o chefe do emprego, do trabalho dele e fala, olha, a gente vai fazer um corte de pessoal, daqui a um mês a gente vai ter que te demitir. Aí você vê que a reação dele é uma reação muito extrema, né? Ele tem um excesso... Tipo, arrancar a toalha da mesa... Tipo assim, se mutilar, tentar pensar em morrer, entendeu? Pensamentos de morte, né? Choro, uma depressão gravíssima, né? O paciente ele vai atentar contra ele, entendeu? Porque ele se sente culpado, mas essa culpa é uma culpa muito, é um sofrimento muito grande. Eu falo assim, é como se o paciente... Esse paciente tem culpa. Ele sente... O borderline tem culpa. Não, ele tem um excesso de sentimento, ele se sente insuficiente. A característica principal do border é que ele tem um vazio. Ele se sente vazio, ele acha que ele não pertence a lugar nenhum. Eu tinha uma paciente que ela me contou a história assim, que o pai dela era extremamente violento dentro de casa,
que uma vez pousou um mosquito na borda da panela que estava o feijão, ele puxou a toalha da mesa, jogou tudo no chão e xingou a mãe dela, falando que ela não tomava conta direito da higiene da casa e saiu. Mas na rua ele era um doce de pessoa, e quando ele chegava em casa ele batia nos filhos, ele fazia essas coisas. Esse paciente é considerado um borderline? Isso aí é uma coisa um tema interessante, bem pertinente, Sérgio, porque assim, um diagnóstico de psiquiatria, né, é muito assim, chorou é depressão, não é assim. A gente tem que avaliar o contexto, né, a gente tem que avaliar o histórico de vida, fazer um apanhado lá na anamnese, né, que é as perguntas que o médico faz direcionado ao paciente para colher a história de vida, para poder fazer uma definição para a gente. Com essa definição, a gente vai para o DSM-5 e vai ver se esse paciente está ali dentro daqueles critérios, né? Então, no DSM-5, a gente tem critérios maiores e menores para poder fazer uma definição diagnóstica com exatidão, né? E aí entra a minha preocupação, né? O que eu vejo muito hoje, né? Fazer um diagnóstico em psiquiatria é muito complexo, né? Porque, conforme eu te falei, além da gente se basear pelo DSM-5 e outros, né, a anamnese, a entrevista, o exame clínico, o exame psíquico, né, em si, tem uma grande pegada. Eu tenho muito medo de chegar para um paciente, assim, já na primeira consulta, muitas vezes o paciente chega para mim, Hermes, o que eu tenho? Qual que é o meu diagnóstico? Né? E não é assim, né? Não é numa primeira consulta, às vezes leva tempo para você fazer um diagnóstico. Porque um diagnóstico, né, errado vai custar para o paciente o quê? Uma medicação errada. E uma medicação errada na psiquiatria, isso tem um preço muito caro, porque é efeito adverso. É um paciente que vai tomar aquela medicação a vida toda. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E não é só essa questão dele tomar a medicação a vida toda, porque hoje a gente sabe, né, Sérgio? A gente vê isso. O paciente às vezes, não vou marcar o psiquiatra, toma um remédio, sente um pouquinho melhor, aí ele vai procurar um atendimento com outro colega, vim aqui para renovar a receita. E ganha essa receita ad eterno, ganha esse medicamento ad eterno. Por isso que é importante o controle, tem que estar fazendo acompanhamento, né? Tem que ter esse diagnóstico. Quando eu te chamei para vir aqui, né, eu falei assim, eu vou explorá-lo, ao máximo, porque tem muita coisa que me incomoda no meu dia a dia, no consultório, o excesso de rótulos. Então o paciente chega, no meu caso lá, ele preenche uma fichinha antes para resumir o que ele tem. Então ele põe assim, eu tenho TDAH. Aí eu falei assim... Mas quem que te falou isso? Aí eu fiquei assim, mas eu nunca tive um colega de faculdade com TDAH, nunca tive um colega de infância com TDAH, e agora todo mundo tem TDAH. Eu falei, será que eu também tenho TDAH? Né? Todo mundo tem TDAH. Então, e aí vem o uso abusivo dos medicamentos que são usados para isso, e que muitas vezes eu acho que tem um desvio de uso. Como é que é esse excesso de diagnóstico? Vamos falar especificamente de TDAH, porque depois eu vou perguntar para você sobre a ansiedade e depressão. Sim. Então, TDAH. Vamos lá. Como é que TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E assim, o diagnóstico, particularmente, né, cada médico tem sua forma de agir. A gente preenche os critérios do DSM-5, sim, mas muitas vezes eu também peço uma avaliação neuropsicológica, né, desse paciente, porque também para mim ter uma segunda contra-referência. Porque é fácil, né? A pessoa chegou assim, não presta atenção, é TDAH. Não é assim, né? Eu já recebi pacientes com transtorno de ansiedade generalizada fazendo uso de psicoestimulante, né? Que é pior, né? Que é pior, que vai piorar o quadro de ansiedade. Eu já recebi pacientes com quadro depressivo também fazendo uso de psicoestimulante, né? Então o TDAH é uma coisa assim, é uma doença que hoje, que hoje está generalizado, né? Eu falo assim, antigamente, né, na nossa época, a gente não ouvia falar de transtorno espectro autista, a gente não ouvia falar, né? Não tinha isso. Não tinha de TDAH, ansiedade, depressão, não existia isso. Eu não tive aula de autismo. Por quê? Pois é, tanto pelo menos quando eu fiz o ensino, né, o meu primeiro grau, até chegar na faculdade, aí na faculdade que a gente começou a ter esse conhecimento e começou a enxergar com olhos diferentes, né?
Hoje nós vivemos a era da informação. Então a pessoa vai lá na internet, escreve lá no Dr. Google, o famoso Dr. Google, né? O Google é meu pastor e nada me faltará. Exatamente. Ele vai lá, TDAH, e dá todos os sintomas, né? E hoje é fácil, né? Aí a pessoa assim encontra em um dos sintomas e fala, ele faz um checklist, eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. Por exemplo, como você falou do ansioso. O ansioso, né, ele sofre com muitas coisas que estão para acontecer, né? Eu vou fazer uma viagem, pronto, né? Tem até a gente até brinca, né? Amanhã vai ter uma aula para um curso para ansiosos. A pessoa chega um dia antes, né? Aí o cara, cheguei um dia antes. Não, você pode ir embora, né? Não precisa entrar, não, todo mundo já chegou. Os ansiosos já tá todo mundo lá. Já tá todo mundo lá, né? E isso é uma verdade, né? Mas o que acontece? A ansiedade não é TDAH. A pessoa que tem TDAH, ela pensa em múltiplas coisas, né? Ao mesmo tempo. E hoje eu vejo, né, por exemplo, com relação aos jogos, né, hoje a geração de hoje é uma geração de tela, jogos, né, vídeos. E quem tem TDAH, ele sente um relaxamento quando ele está na frente do computador, né? E aí entra a questão de mecanismo de recompensa no cérebro, né? Porque a dopamina, né, uma das substâncias que é liberada no cérebro, o paciente que tem TDAH, ele vai atrás disso, né? Que é o quê? Ele tem o prazer, a emoção, ele consegue focar naquilo ali. Saiu dali, pronto. Aí já começa a ter problemas, né? Quais são os problemas? Vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que esses dias chegou para mim. Nossa, doutor, eu desci, né? Eu estava em casa, eu estava jogando, aí eu parei de jogar, aí eu desci para tomar água. Me deu uma sede, desci para tomar água. Aí no caminho de descer, cheguei para tomar água, aí tô lá na cozinha, aí eu vi a geladeira. Falei, não, preciso comer alguma coisa. Aí ele foi lá, pegou alguma coisa para comer, esquece de lavar os copos, que é a família, né? Esquece de lavar a prata, aqueles combinados, né? Da família, tudo. Aí ele pegou, comeu, aí ele viu o gato, falou, nossa, tem que botar comida pro gato. Foi lá, colocou a comida pro gato. Aí pegou, falou, não, vou voltar pro meu quarto. Aí na hora que ele voltou pro quarto, poxa, eu desci para tomar água, né? Esse é o TDAH, né? Então, assim, da onde que vem esse problema? Porque o cérebro dele ferve, né? Então não é a síndrome do pensamento acelerado. Não, é diferente, né? O TDAH são múltiplos estímulos, né? E o pensamento acelerado... Porque ele perde o foco dele, vai para outro foco, ele vai desviar. Então ele acaba fazendo múltiplas coisas, ele tem um caminho para percorrer, por exemplo, de A até B. Às vezes ele chega no B, né? Por exemplo, você, né, o pessoal que não tem TDAH, vai de A até B tranquilo. Quem tem TDAH vai de A para C, D, F, Z, volta. Às vezes chega no B, ou às vezes não chega. Né? Ele não consegue concluir aquilo ali. E às vezes isso aí gera ansiedade. Gera ansiedade, né? Porque aí gera prejuízo. E aí entra o que eu estava te falando. Gerou prejuízo ou sofrimento, aí sim nós estamos dentro da psiquiatria. Porque a escola começa a reclamar, notas caem, porque o aluno está lá na sala de aula. Você imagina para uma pessoa que tem um cérebro mega acelerado, pensando em várias coisas, né, no TDAH, e qualquer estímulo é um distrator para ele, ter que prestar atenção num quadro, numa sala de aula. Né? É difícil. E quando eu faço o meu questionário dos meus pacientes, e aí tem um xizinho lá para marcar se a pessoa tem ansiedade. 95%, né, com certeza, marcam que tem ansiedade. Eu falo com a pessoa, a ansiedade é você sofrer no presente pela possibilidade de um acontecimento no futuro, porque nada acontece no futuro. E 90% desse sofrimento não vai se concretizar. Então, por que você se considera ansioso? Não, eu sou ansioso, eu sempre fui ansioso. A pessoa não tem critério, mas ela se autorrotula de ansioso. Sim, exatamente. Eu falo assim, né? Eu gosto muito de uma máxima budista, né? Eles falam, né? Que um dia uma pessoa perguntou para um mestre budista, né? Não estou pregando religião aqui, longe disso, é só a filosofia, que eu gosto de ler muito. Perguntaram para ele, no budismo existe depressão? Ele falou, não. Por quê? Porque a depressão são pessoas que ficam remoendo coisas que aconteceu lá atrás, no passado. Vive no passado. Coisas que já aconteceram, um sofrimento, um problema que teve na infância, às vezes um abuso por um familiar, alguma coisa, né? E ela fica remoendo isso. E com esse remoer gera uma dor psíquica muito grande, né? Então, ele falou assim, no budismo não existe isso. Aí ele falou, mas por que não existe? Porque o passado já aconteceu, não vai acontecer de novo. Não volta. Águas passadas não movem moinhos, né? Aí ele perguntou, existe no budismo pessoas ansiosas? Né? Ele falou, não. Por quê?
Porque ansiosas são as pessoas que estão planejando coisas e que ficam ao mesmo tempo planejando 1000 coisas que estão para acontecer, que perdem a noite pensando, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer aquilo, a semana que vem eu vou viajar, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas tem coisas que no budismo não tem isso. Por quê? Porque o futuro ainda não aconteceu. Aí questionaram ele, mas espera aí, como assim, né, que o futuro não aconteceu? Eu posso planejar, eu quero ser um médico quando crescer? Ok. Eu posso planejar, eu quero ser um médico quando crescer, eu quero... Ok, isso aí é um planejamento. Mas vamos voltar no período da pandemia? Quantos casamentos foram desfeitos, né? Quantas cerimônias, quantas festas, quantas viagens de lua de mel que não aconteceram? Por quê? Por uma pandemia, com pessoas que tinham pacotes, né, que tinham planos, né, de viajar, ou às vezes conhecer... estou indo conhecer a Disney, primeira vez, né? Isso aí foi desfeito. Por quê? Por um plano que não deu certo. Né? Na pandemia tinha casal que já tinha realizado a cerimônia do casamento há 20 anos atrás, que foram encontrar na pandemia, né? Que um olhou para o outro e falou assim, mas você está fazendo aqui dentro de casa? Como é que é? A gente vive junto? Pois é. Assim, mas é assim que é o convívio? Pois é, e assim, né? Aí vem a questão, se a gente for falar, né? A gente entra aí a gente entra um pouquinho na psicopatologia, né? E a gente se for avaliar também psicanaliticamente, o que a gente percebe, né? Essa informação, pessoas, né, casais que se encontraram dentro da pandemia, se a gente for falar disso. Se conflitaram, né? Se conflitaram, porque passaram a conhecer o lado deles, porque é muito fácil, você sai do trabalho, chegar em casa, liga a televisão, tá ok, tô cansado. Agora você ficar em casa, tolerando uma roupa jogada ali, né? Não sei o que, tem que fazer isso, menino vindo atrapalhar, né? E aí vem a questão das crianças, né? Dos filhos desses casais. Com isso aí é uma coisa muito interessante que você chamou a atenção, Sérgio. Por quê? Veja bem, essas pessoas que trabalham, né? Com quem ficam os filhos? Exatamente. Quem vai criar essas crianças, né? Quem terceiriza? Aí, meu filho tá ansioso. Tá ansioso, vamos pro psicólogo. Meu filho, aí o psicólogo, eu tô achando que ele tá deprimido. Vai pro psiquiatra, ganha remédio. Remédios, né, que a gente tem efeitos adversos, a gente sabe disso, né? E aí? Né? E vai virando aquele ciclo, né? Aquela bola de neve vai crescendo, vai crescendo. Meu filho não sai do celular, não sai da tela? Ok, no período pandemia, né? Vamos lembrar? Meu filho tá aqui dentro de casa, toma um celular, pelo menos ele dá sossego, ele vai pro canto dele, né? Vai lá jogar, compra um jogo lá, pelo menos assim, né? Terceiriza o menino ali. Exato, né? Uma forma assim, tipo assim, eu vou ficar livre por enquanto, mas eu amo. Sim, né? Ninguém tá falando que não ama, né? Mas tipo assim, a pessoa tá querendo ter o momento dele, ficar dentro da caixinha dele, né? Isso aí gera sofrimento, gera prejuízo e vai gerar problemas lá na frente. Então falamos do TDAH, falamos um pouquinho de ansiedade, eu quero falar de depressão. A pessoa chega no consultório, eu pergunto sempre, né? Toma alguma medicação? Tá, não, eu tomo lá o antidepressivo. Há quanto tempo você toma esse antidepressivo? 10, 15 anos? Sim. Toma antidepressivo. Você se lembra qual foi o gatilho, o motivo que você começou a tomar esse antidepressivo? Não, o psiquiatra me prescreveu há tantos anos atrás porque eu estava ansiosa. Eu disse, não, mas ele é antidepressivo. Você estava ansiosa? Tá, tudo bem, vou relevar essa informação. O motivo dessa ansiedade, esse gatilho que te levou a tomar um antidepressivo, existe até hoje ou já acabou? Não, na época que eu estava separando, é porque eu perdi o emprego, ou seja, aquilo ali já acabou. Eu falei assim, por que o psiquiatra não tirou? A paciente dá uma tela branca, tela azul, né? Dá uma tela azul, ela fica assim, não, ele não falou em tirar, não. E é isso que eu quero abordar com você. Eu já fiz vários cursos, fiz curso de cannabis medicinal, depois eu quero falar um pouco com você sobre isso. Alguém ensina o psiquiatra a tirar medicação ou só ensina a prescrever? Pois é. Como que tira medicação? Existem critérios para tirar? Sim. E por que eles não tiram? Bom, assim, o que acontece, né? Aquilo que eu falei no início, né? Quando o paciente com depressão, né? Às vezes o paciente está com ansiedade, você fala, está usando antidepressivo. Muitas vezes a medicação na psiquiatria, ela tem esse efeito, entendeu? Ela pode atuar tanto, né, como um ansiolítico, também, né, ter um efeito antidepressivo. Mas, assim, sendo bem focado na sua pergunta, o tempo de uso. Na maioria das vezes, a gente recomenda o paciente a fazer o uso da medicação pelo menos por 2 anos após o término dos sintomas. Então, eu comecei hoje com antidepressivo, estou tendo sintomas de depressão. Tenho meu diagnóstico firmado de depressão. E aí a pessoa vai usar a medicação
começa a medicação. A medicação na psiquiatria ela não faz o efeito na hora, exceto alguns, né, alguns medicamentos. A maioria são 9, 10 dias, né? O antidepressivo de 10 a 15 dias para começar a fazer um efeito, né? Tanto para a gente ter uma resposta nível boa. sério. Sim, 30 dias, né? E aí o que acontece? A partir de 30 dias, vamos supor, o paciente usou 2, 3 meses, teve remissão completa dos sintomas. Ok. Aí a gente vai manter por pelo menos 2 anos de tratamento. Isso aí é o geral. Porém, eu estou falando no quadro de depressão. Porque, por exemplo, eu não estou falando da depressão bipolar. Uma paciente que teve uma depressão bipolar, muitas vezes ele vai tomar a medicação o resto da vida. Ele vai estar no período depressivo. É, né? É porque tem que explicar para as pessoas assim, o que é bipolar, né? A bipolaridade, o paciente ele oscila em períodos de eutimia, que é o humor normal, né, para o período de hipomania ou mania, né, que ele está acima, está mais acelerado, pensamentos rápidos, excesso de energia, excesso de sexualidade, conversa demais. Exato. Arboriza, né, vai conversar com um assunto, começa com um assunto, vai falando de outro, né, para poder finalmente chegar lá. No transtorno bipolar, muitas vezes a medicação para uso contínuo, né? Mas, sendo específico na depressão, o paciente tem uma depressão moderada, uma depressão leve, depois de 2 anos teve a remissão completa dos sintomas, aí sim, a gente pensa em suspender. E também não é chegar e suspender um remédio, né, parar de vez. Porque o paciente pode ter feito rebote, né? A gente vai reduzindo a medicação. Geralmente a gente escolhe para tirar a medicação no momento que ele está de férias, que ele está bem, está com a família, está tranquilo. A gente pede o apoio familiar, a orientação da família. E aí entra até na questão de um livro que eu estou escrevendo, porque a família, muitas vezes no paciente psiquiátrico, ela fica esquecida, né? O foco é só do paciente e o familiar, né? Mas voltando, aí retirou a medicação desse paciente, vamos supor, o paciente respondeu bem à medicação, deu 2 anos, aí 2 coisas podem acontecer, né? O paciente não ter mais depressão, viver bem o resto da vida, ou ele pode passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí voltar com sintomas depressivos. Aí nesse caso, aí o paciente tem que tomar a vida toda. E o fato do paciente, se eu fosse psiquiatra, eu não aceitaria paciente tomando antidepressivo sem fazer uma terapia. Sim, não, isso aí é importantíssimo. Se eu fosse psiquiatra, eu não aceitaria. Mas a maioria dos psiquiatras nem abordam isso, são praticamente uns repetidores de prescrição. Sim, eu falo assim, eu acho que o paciente psiquiátrico, né, ele está sofrendo, não só ele, como a família. A gente tem que ter muita cautela nisso, né? Tem que saber abordar muito cuidado. Por quê? Não é só, né, ficar tomando a medicação, né? Eu falo assim, para o meu ponto de vista e o que é preconizado na literatura hoje na psiquiatria, é a tríade, né? É a medicação, psicoterapia, né, que é fundamental, e atividade física. Atividade física quando bem que você tocou quando nesse pode, assunto, né? Quando é possível. E a gente vê também alimentos, né? Que eu não vou falar aquela marca de refrigerante, café, essas coisas que também podem trazer como nutrólogo, se eu entrar nisso aqui, aí vira o TDAH, pois né? Porque nós vamos para outro lugar, né? Sim, com certeza. Mas assim, isso é fundamental. O intestino, hoje, a gente sabe da importância dele. Sim. Né? O cérebro é vítima, na maioria das vezes, das porcaria que a pessoa põe na boca. Isso é fato. Né? Eu tenho pacientes que chegam para mim, doutor, eu tô sem dormir. Tá sem dormir, sim. E como é que é a sua rotina? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você toma café? Eu tomo pelo menos 1 litro de café por dia. Não vai dormir. Né? O chá verde é a mesma coisa. Chocolate, né? Chá, que são os estimulantes, o verde. Né? Sim, estimulantes, né? Então o paciente vai ter insônia. Né? Foi bom você falar da insônia, porque isso aí eu acho que é um tema que vale a pena a gente abordar. Sim. E é impressionante, assim, eu tenho paciente tomando 2, 3 medicamentos para conseguir entrar num estado de sono, né? O sono é um assunto que dá outro podcast, né? Sim, obviamente, com entendeu? certeza. Mas assim, nós tivemos agora, dia 1º de agosto, o Zolpidem mudou de classificação. Sim, né? Ele passou para ser uma medicação controlada, grupo B. Né? A varinha mágica da Anvisa transformou ele numa receita azul, que é um medicamento que tem menos acesso. Né? Isso aí é um assunto que não cabe aqui. Mas assim, eu considero um abuso muito grande dessas medicações e qual prejuízo que tem para o paciente de tomar o Zolpidem, de tomar Zolpidem junto com Donarém, de tomar Zolpidem junto com Rivotril, qual o prejuízo dessas medicações e qual a vantagem, quando que eu ponho na balança? Sim. Eu tenho déficit de sono, que é terrível para a vida da pessoa, a pessoa
senão ela morre de verdade, e eu vou usar uma medicação. Qual o critério, quando que eu tiro, qual a orientação que você dá para o paciente? Como é que é isso? Bom, a abordagem do sono é uma abordagem multifatorial, né? Por quê? Nós temos que partir do primeiro princípio, né? Como que está a higiene do sono desse paciente, né? Eu tive, por exemplo, uma paciente um dia me procurou, eu não estou dormindo nada. Falei, ok, mas tem quanto tempo? Ah, doutor, já tem uns 15 dias que eu não prego o olho. E aí você já começa pelo básico. E como é que é seu quarto para dormir? É um quarto. Doutor, a minha televisão é desligada, eu não ligo a televisão, eu não coloco som para dormir, não coloco música, nada, o quarto meu é todo escuro. Mas a minha vizinha tem um cachorro que late a noite inteira. E eu estou precisando de um remédio. Então, assim, o problema, você vê que o problema... Eu falei, e se não tivesse esse cachorro, você ia conseguir dormir? Se você for pra roça, você dorme? Com certeza, eu durmo muito bem. Uhum. Então, assim, aí entra aquela questão. Você vai medicar uma situação dessa, sendo que o problema não é um problema, né, um problema pessoal, um problema psíquico dela, um problema orgânico dela, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho essa insônia que está dentro de mim, secundário a uma doença, ou tendo o diagnóstico de insônia, né? Uhum. Não, é um fator externo, né? Então vamos tentar trabalhar esse fator externo. Por quê? Medicamento, conforme a gente estava conversando, né? Eu tenho também um conhecimento bom de geriatria, que eu amo isso, né? Na geriatria também fala, né? Que existe a polifarmácia, né? E nós temos que saber agir, porque você chega para um paciente idoso, toma esse remédio aqui para você dormir, né? Você dá lá uma droga Z, não vou citar nome nenhum, tá? Aí o paciente chega de noite, o paciente nunca tomou aquilo, né? Toma uma medicação forte, chega de noite, levanta para ir no banheiro, porque ele toma um diurético para tratar a pressão, ou porque tomou muita água, né? E aí, de noite, com essa medicação, o que acontece? Ele vai e cai. Né? Aí tem uma fratura de colo de fêmur. Ou bate a cabeça. Que é o mais comum, ou um TCE grave, que a gente atende aí nas emergências, né? E aí, né? Uma fratura de colo de fêmur é 6 meses no mínimo, o paciente vai ficar acamado, ele vai ter medo de andar de novo, né? Um TCE... pode ficar sequela, pode precisar de uma neurocirurgia, pode ter um hematoma subaracnoide, um hematoma subdural. E aí? Né? Como é que vai ser depois desse paciente? Então a gente tem que ter muito cuidado. Algumas vezes, a psiquiatria, eles associam algumas medicações, porque tem o sono, nós temos a fase, né? O paciente tem dificuldade de pegar no sono, outros pacientes têm dificuldade de manter o sono e outros pacientes têm os dois, né? Dificuldade de pegar e manter o sono. Então, às vezes, acaba fazendo alguma associação, mas a gente tem que investigar vários fatores, né? Conforme eu te falei, tem gente que toma 1 litro de café, toma refrigerante, que é estimulante, como você falou, né? Você trouxe isso aí. Então, tudo isso aí tem que ser abordado. O quarto, o colchão, o paciente fala para mim muito se assim, faz atividade física também, isso aí influencia muito. Né? A atividade física, ela melhora muito a qualidade do sono. Não, com certeza. O paciente fala muito assim, eu não consigo desligar. Minha cabeça fica pensando um monte de coisas, se eu não tomar um remédio, eu não consigo desligar. Né? É o ansioso. É o ansioso. E tem aquele que acorda às 3, 4 da manhã e não consegue mais dormir. Também está ligado à ansiedade. Sim, pode estar ligado. Pode estar ou algum outro E são problema, drogas né? diferentes que eles têm que usar. Sim. Né? A questão, né? Eu tinha um professor que eu acho fantástico que ele falava, né? Eu nunca mais vou esquecer dele, né? Ele falava assim, né? Que quando ele ia passar uma receita azul para o paciente, né? De uma droga Z, ele falava assim, você sabe por que a receita é azul? Por que a receita é azul, Sérgio? É para a Anvisa controlar mais as medicações. Ele falava assim, não é para isso não. É para lembrar o céu, que é para lá que vai se tomar a vida toda. Eu achei isso fantástico. Podia ser rosa. Podia ser rosa. É outra cor, amarela. E assim, a gente sabe que essas drogas Zs também no futuro têm comprometimento de memória, né? Aí ele falava, você vai tomando essa medicação, você vai chegar no final do ano, a família vai reunir lá para a ceia de Natal, vai estar todo mundo indo menos você, né? Eles não vão nem querer você perto. Por quê? Porque realmente traz um prejuízo grande. A pessoa fica com o olhar vazio, né? Exato, né? O grande prejuízo que a gente vê, eu vejo na minha área, né, que eu sou nutrólogo, é que elas causam hipomotilidade intestinal e a maioria delas leva a desbiose. E a desbiose piora a produção de serotonina, dopamina, neurotransmissores, que vão levar a mais distúrbios mentais. Sim. E aí vem a polidroga. Hoje, eu queria saber a sua experiência. Minha experiência é que um paciente meu de 60 anos toma, em média, 6 medicamentos. Em média. E são os mesmos. E, normalmente, a história começa com a mesma. Né? Ele começou lá atrás
com uma depressão, começou com antidepressivo, distúrbio do sono, aí o colesterol sobe, aí o remédio para o colesterol, esses medicamentos dão hipomotilidade intestinal, aí ele vai para os prazóis da vida, omeprazol, pantoprazol, os prazóis, que pioram a desbiose, que pioram a depressão, que pioram a dislipidemia, e ele entra num ciclo vicioso de medicamentos. E assim, né, muitas vezes o paciente ele não vai procurar o especialista, ele acaba retornando, né, vai no clínico, o clínico não tem o conhecimento, né, não tem aquele conhecimento prévio dele, ou faz o acompanhamento, né, entra na automedicação também, o vizinho que passa remédio. Eu pego pacientes que têm uma folha de A4, eu não estou brincando, com frente e verso de medicamentos, né? E aí a gente tem que quebrar aquele estigma cultural, né, que existe na população, né, que o médico bom é o médico que passa remédio. Não é bem assim. Eu tenho pacientes que consultam comigo que eu passo uma medicação, ou quando se faz necessário, 2 no máximo. Na geriatria, o médico bom é aquele que corta a medicação, né? É aquele que tira o que é desnecessário, né? Então, assim, você vê receitas de pacientes tomando medicamentos aí Y, no uso contínuo, mas aí você vai investigar aquele uso contínuo, é porque ele tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, um analgésico, né? Ele chega a usar até opioide, porque ele tem uma dor lombar, né? Uma lombalgia. Aí no final você vai avaliar, faz os exames, você avalia essa lombalgia não tem nada a ver com um problema ortopédico. Às vezes é um colchão que está na casa e ganhou um remédio para tomar de uso contínuo. Sim. Essa semana passada eu peguei uma paciente que foi muito interessante. Ela começou a ter espasmos para engolir. Paciente médica. Então ela conhece o corpo, ela conhece de medicina, de medicamentos. Sim. Ela começou a ter espasmo para engolir. Espasmo, e aí, distúrbio esofágico, né? Distúrbio esofágico. Aí começou e dói mesmo, porque o negócio, parecia que a comida ficava presa. E aí ela foi num médico, foi no outro médico, aí foi num clínico, ele prescreveu pregabalina para ela. Eu disse, não sei o que você tem, eu vou te dar a pregabalina, porque a pregabalina diminui a dor e tal. Melhorou 70%. Ela veio falar comigo, e eu desconfiei que ela estava com queda de cabelo, unha fraca, entendeu? A gente estava o ambiente que a gente estava calor e ela estava de blusa de frio. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, eu tô achando que você tem um hipotireoidismo subclínico. Não, já fiz exame de sangue, tá tudo normal. Eu falei assim, esquece o exame de sangue. Vamos fazer um teste terapêutico. Aí eu dei T3 para ela, e essa paciente melhorou e tirou a pregabalina e está normal. Sim. Tomando T3. Então, o que eu vejo, por exemplo, como ginecologista, né? Eu sou ginecologista, a quantidade de paciente que coincide o período como os hormônios começaram a cair no climatério e ela procurou um psiquiatra e o psiquiatra, ao invés de verificar as questões hormonais dela, ele tratou o sintoma, que é a labilidade emocional do climatério. E Sim. Isso piora tudo, porque quando você trata esse sintoma, você é como se você desse um analgésico para uma pessoa que está com um prego no sapato. Ao invés de tirar o prego do sapato... É a história do cachorro na insônia, né? A história do cachorro na insônia. Então, assim, infelizmente, os psiquiatras, eles não fazem uma abordagem multi-integrativa do paciente, né? Eles têm aquela visão ali reta e vão... Outro dia eu perguntei para o psiquiatra, por que você não aborda essas questões? Ela falou assim, quando o paciente vem em mim, ele quer que eu passe para ele um remédio. Se eu não passar, eu sou um mau médico. É que a gente falou, né? Isso aí é uma coisa que tem que ser quebrada, né? E existe uma pseudoética, que eu acho que é uma pseudoética, porque a ética, toda a atenção do médico é para o paciente. Não, mas tem uma pseudoética, que é aquele médico que se preocupa com o colega, com a opinião do colega. Então, um médico não tira o remédio de outro. Eu falo, isso aqui você vai ver com o seu psiquiatra, isso aqui você vai ver com o seu clínico, isso aqui você vai ver com o seu cardiologista. Às vezes consulta um psiquiatra e um neuro, eles passam 2 antidepressivos, um não tira o antidepressivo do outro. Sim, e um fala, aquele lá não sabe, isso aqui eu sei o que eu estou fazendo, que é a minha área, aquela é a área dele, né? E vira aquela confusão. Ele deve ter os motivos dele ter E aí entra aquela pergunta, né? Cadê o ser humano como um todo? Cadê o indivíduo? Exatamente. Né? Onde está o indivíduo nessa história? Ele acaba se perdendo, né? Sinto que falta muito, sabe? Sim. Essa questão do médico abraçar o paciente e falar assim, não, vem cá que eu vou tratar de você. Pois é, aí que vem a questão, né? Tem que ser, você passou com o paciente chega para você, né? Eu já tive N pacientes, né, que
chega lá comigo, minha memória tá ruim, minha atenção tá ruim. Resolveu um problema de sono, resolveu. Você pede lá um N vitaminas, o paciente tem um déficit de uma vitamina. Falar ele tá memória. insuficiente, né? Falar em memória, o que você considera, se você já está tratando Covid longo? Isso tem... Você percebeu uma mudança da pandemia para cá? Sim, o que eu tenho percebido, muitas queixas com relação à memória. Né? Quem teve Covid, passei a ficar esquecendo as coisas. Eu tive muitos pacientes aí que tinham cheiros, né? Sentiam cheiros desagradáveis por causa do Covid, ficava aí sentindo 1 mês, 2 meses, né? Tinha um acometimento, sim, né? Neurológico por causa do Covid, mas são reversíveis, né? Hoje eu sei que existe existe hoje uma equipe, né, que faz acompanhamento dos pacientes que teve pós-Covid. A maioria até hoje, pelo que eu tenho visto, tem tido bons resultados, tá? Eu não sabia. Mas houve uma diferença, né? Houve uma diferença. Mas que houve acometimento, sim, questão de memória, principalmente olfato. Peguei muita gente, atendi um paciente, doutor, depois que eu tive Covid, eu comecei a sentir cheiro de lixo queimado. Sabe quando você passa naquele lixão, queima aquele lixão ali, você sente aquela fumaça? Eu fiquei com aquilo 24 horas por dia. Resolveu. Cheirando cravo, cheirando café, né? São orientações que a gente teve naquela época, né? O Covid, ele foi um marco da medicina, né? Tem uma medicina antes e depois do Covid. Pois nós tivemos 2 pandemias, né, do Covid. A pandemia do Covid em si, né, e na psiquiatria, a pandemia pós-Covid. Né? Porque aí vem a questão, né, do adoecer psíquico diante dessas doenças, né? Diante do Covid, que hoje eu falo, você liga a televisão, o que você vê na televisão? Só notícia ruim. Você não vê uma notícia boa. Fulano tal morreu. Não sei quem, avião caiu. Não sei quem, carro bateu. Não sei quem foi assassinado. É porque é o que dá Ibope. Pois é, né? Pois é, exatamente, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que esses dias foi até engraçado. Minha esposa chegou pra mim e falou assim, você viu o que aconteceu lá na Venezuela? Eu falei, não. Eu não acompanho, mas porque teve você não sabe o que está acontecendo, não, mas você estava dentro da caverna. Sério, Max, teve uma época que quando eu vou trabalhar, eu ficava ouvindo a rádio, né? Eu estava acompanhando isso, acompanhando aquilo. Teve uma época que eu comecei a ter dor no peito, né? Aí entra a medicina psicossomática, porque eu comecei a sofrer pelas coisas que estão acontecendo no nosso país. Falei, saber de uma coisa? A partir de hoje é audiolivro, é podcast de psiquiatria, ou uma música clássica quando eu vou trabalhar. Acabou. Sem brincadeira. Em 15 dias a dor no peito desapareceu. Que loucura. Né? Então, assim, o que a gente vê. Eu falo, desliga a TV. Exatamente. Não assiste essa porcaria. Exato. E selecione o que você vai assistir, né? Eu na parte do meu lado aí de escritor, eu sou fã do Ariano Suassuna, né? Adoro o Ariano Suassuna. Né? 2 frases dele, né? Que assim, uma que me impactou muito é quando ele fala: aprenda a pensar fora da caixa. Isso aí é uma forma subliminar, né? Porque ele fala assim, olha, eu adoro o Cazuza como compositor, eu acho que ele criou melodias fantásticas, mas o meu herói não morreu de overdose. O meu herói morreu pregado na cruz, Ariano Suassuna. Né? Cara, isso é genial. Ou seja, tem coisas, né? Quando você vai numa farmácia, você chega lá, eu vou lá para comprar uma dipirona, eu vou lá para comprar um envelopinho de sal de fruta. Na hora que você entra na farmácia, eles vão lá e te dão uma cesta desse tamanho. Aí você inconscientemente, né, você vai lá e começa a encher a cesta, porque o seu cérebro tem essa necessidade de preencher vazios, né? E você fala, poxa, na hora que você está no caixa, a conta deu tanto. Poxa, mas eu só vim para comprar isso. Né? As compras de impulso, então a gente tem que ter cuidado, né? E isso daí aparece na mídia, né? Isso aí, as notícias, né? É justamente, tipo assim, eu só vejo notícias que te põem para baixo. Né? Aí eu chego, gente, como é que vocês dão conta disso, né? Isso aí é muito importante, a limpeza do ambiente, né? Em direito, né? Sim. Eu sou advogado. Em direito, a gente fala que o que faz o ser humano é o meio ambiente, não o contrário. Não é o ser humano que faz o meio ambiente. Sim. É o meio ambiente que faz o ser humano. Era o que a gente estava conversando hoje, né? Sobre os antissociais, os psicopatas, né? Que também dá outro podcast. Né? Dá outro podcast, Então, assim, o saneamento... Eu sempre pergunto como é que é o ambiente da sua casa, porque eu trabalho com obesidade, e a obesidade nós estamos falando de vício, né? Sim. A obesidade é vício. Por isso que dá briga no consultório, quando eu começo a cortar as drogas, né? As drogas que é o chocolate, a cerveja, o doce, e aí a pessoa começa a ficar injuriada comigo, porque eu tô tirando as drogas dela. Sim. Entendeu? E aí você tem que tirar, não é de você, não é da sua casa. É tirar da casa, é o meio ambiente que faz. E na psiquiatria é isso, é o que você acabou de falar. Um dia eu atendi uma paciente, foi até engraçado, a paciente entrou, uma obesa mórbida, para consultar comigo,
sentou na minha frente, falei, tudo jóia? Tudo bem? O que eu posso te ajudar? Doutor, eu queria perder peso, mas eu não sei por que eu tenho esse peso todo, porque eu não como nada. Aí eu olhei para ela e falei assim, você prefere sair e entrar de novo, a gente começar a consulta, vamos tentar de novo. Ou você quer que eu desligue aqui para não te dar o trabalho de levantar, para a gente poder começar a consulta? Aí ela, não, doutor, é verdade, eu como muito, eu como isso, eu como aquilo, né? E assim, tomava 5 litros de refrigerante ao dia, alimentação, ou seja, tem que ser trabalhado, né? E outra coisa também, que hoje eu vejo também que é um grande problema, hoje a questão, né, da estética, né? O que é ser bonito hoje, né? As cirurgias bariátricas, né? Hoje você vê pacientes que não tentam, né, fazer uma atividade física, não passa por nutricionista, vai lá no aplicativo, deixa eu marcar minha consulta com o cirurgião e vou fazer uma cirurgia bariátrica. Peraí, né? Você como médico, nós como médico, a gente sabe o risco que é colocar um paciente para ser submetido a uma cirurgia que vai cortar um pedaço do estômago dele. Você vai estragar um órgão íntegro. Exato, né? E não teve nenhuma tentativa prévia de passar com um nutricionista, tentar mudar o estilo de vida, tentar fazer uma atividade física, e aí depois vem as complicações pós-bariátricas, né? Tem pacientes que tem que fazer uso de suplementação de vitamina a vida toda. Eu pego pacientes que chegam que precisa de hemotransfusão no hospital, na emergência, por quê? Porque não fizeram acompanhamento direito, né? E não tem mesmo. E tenho pacientes que depois que fazem a cirurgia voltam a se alimentar daquela mesma forma e que recupera o peso. Acho que um programa fantástico é o do Dr. Nau, né? Que ele adoro. Eu sou fã. Ele mostra a verdade. Ele né? é faca na caveira. Né? Exatamente, faca na caveira, exatamente. Ele fala, quem é o seu facilitador? Então é você que leva a comida para ela. Quem que é o facilitador? Sempre tem um, né? Eu pergunto sempre, quem é o facilitador, né? Sim. É interessante, por exemplo, no meu consultório, em cada 100 pacientes que eu começo a tratar de obesidade, 85 não vão ter sucesso terapêutico. O que é sucesso terapêutico? É a pessoa emagrecer e se manter magra por 2 anos. 15 vão ter sucesso terapêutico. Só 15. Aí eu pergunto, quem são os 15? Uma característica em comum, a pessoa mora sozinha com mais uma pessoa. E aí essa pessoa que mora junto com ela ajuda a ter a mesma conduta. Sim. Então tira da frente dos olhos a droga, né? Que no caso aí é o carboidrato. E assim, outro fator importante aí na psiquiatria que a gente sempre orienta é que o paciente, depois que faz essa cirurgia, né, se ele beber, por exemplo, vira um alcoólatra. Vai 60% vira alcoólatra. Vai, por quê? Porque o álcool, ele é absorvido de forma mais rápida. Então, tipo assim, o álcool, ele acaba virando assim, né, um termo, não vou dizer que seja muito exagerado, mas acaba virando um crack. Qual que é a sua visão do alcoólatra? Assim, por que o indivíduo vira alcoólatra? O que ele está... O que está acontecendo ali na cabeça dele? Pois é, né? Assim, hoje o que a gente observa é a questão da fuga, né? Então, a fuga de uma realidade, a fuga de um sofrimento, né? Muitas vezes a pessoa acaba descontando em outras coisas, da mesma forma que a pessoa, né, acaba descontando no chocolate, acaba descontando... Tem alguns que vão descontar na bebida. Só que, por exemplo, conforme eu estava te falando, no paciente que tem, né, que fez uma cirurgia bariátrica, esse álcool para ele é muito mais nocivo e tem que ser orientado, não é só chegar a fazer a cirurgia. Então, ele é uma pessoa que tem que estar ciente, que vai chegar nos momentos de festa, tudo, não vai poder beber. Né? Vai beber? Vou, mas o quê? Uma bebida sem álcool. E sempre tem, né? Vamos usar um espírito de porco que vai chegar, toma, isso aqui não vai fazer nada, é só um copinho. Só que ativa o sistema de recompensa cerebral. Exato, e é mais imediato, é diferente. Por exemplo, tem pessoas, né, que o grande problema da bebida é que a pessoa vai bebendo, e ela vai criando uma tolerância ao álcool, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, 2 copos de cerveja pequeno já é o suficiente para deixar ele, né, como se ele tivesse tomado, sem fazer a cirurgia, umas 5, 6 garrafas, entendeu? E aí, só que o que vai acontecendo? De novo, entra aquele mecanismo de resistência. O organismo vai precisando de mais doses, né, da bebida para poder, de novo, o paciente ter aquela sensação de euforia. Então, se antes o bariátrico era 2, passa para 3, passa para 4 copos, e aí vira um problema, aí vira o alcoólatra, né? Como eu não vim aqui para fazer amizade, né? Porque eu já sou seu amigo, mas agora eu quero caçar uma inimizade. Qual que é a sua posição sobre cannabis? Vulgarmente conhecida como maconha. Sim. A maconha medicinal ou maconha fumada? As 2 opiniões que eu quero. É um tema bem polêmico. É para isso mesmo que eu quero. Vamos lá. Bom, assim, né? Eu falo, existe, né, a maconha medicinal. Eu falo, existe a cannabis medicinal. Não vamos nem usar esse termo, né? A população conhece como maconha, né?
É liberado para consumo hoje? Eu não quero entrar nesses detalhes, porque toda medicação, por exemplo, quando eu vou tomar um comprimido eu vou usar um nome genérico, né? Um paracetamol para dor. A gente sabe que aquela medicação foi produzida por um laboratório, teve uma supervisão, né, da vigilância sanitária para poder liberar aquela medicação, né, um processo de produção todo, para ele poder chegar no consumidor, passou por testes, né, a gente sabe disso, para poder chegar no consumidor. A cannabis, né, no caso medicinal, essa sim passou por todo esse processo, tanto que foi liberado aqui no nosso país, e eu tenho pacientes, né, principalmente alguns pacientes que são dependentes de substâncias, da própria substância maconha, né? No caso da maconha prensada, que eles falam, prensado, não importa, a fumada, né? Fumada, que é produzida a gente não sabe onde, né? E que chega para o paciente, o paciente consome ela. Eu tenho pacientes que fazem uso mesmo fazendo uso da fumada, eles estão usando a medicinal justamente para poder parar com o uso da cannabis fumada. Né? Porque eles enxergaram que traz prejuízo para eles. Né? Qual o prejuízo principal que você considera que a maconha traz a médio e longo prazo? Bom, existem alguns estudos que se o paciente tiver uma propensão na família para ter esquizofrenia, no futuro ele vai ter. Né? Quanto mais cedo ele usar, pior né? Pior o prognóstico. Mas aí, no caso, estou falando da maconha fumada. Né? Já a cannabis medicinal, né, aí tem que avaliar com moderação. Eu não é minha praia, né, eu não tenho especialidade sobre a cannabis, né, porém, a experiência, né? Que eu tenho, sim. Porém, o que eu tenho visto hoje nos pacientes é que eles têm ótimas respostas, né, na questão de sono, para relaxar, tudo, mas desde que seja prescrita por um profissional de saúde, né, que ele tenha conhecimento do que ele está fazendo. A pressão do cannabis cada dia crescendo mais, a gente tem visto no consultório, né? Há uma má intenção da indústria de fazer a confusão na cabeça dos pacientes, né? Para eles acharem que cannabis medicinal é a mesma coisa de cannabis fumada, não tem absolutamente nenhuma relação. É muito comum o paciente perguntar se vai ter os efeitos psicotrópicos, os efeitos, né, de alucinação, os efeitos do cannabis fumada, e eu falo com eles, não tem esse efeito. Você não espere isso que não vai ter. Né? Você vai ter, porque a via de comunicação da cannabis é muito diferente de todos os outros medicamentos psiquiátricos. Ela usa o sistema endocannabinoide. Não tem nada a ver com o sistema serotoninérgico e dopaminérgico. Que a medicina, inclusive hoje, né, tem um braço que é a medicina endocannabinoide. Né? Que não é uma especialidade, mas é uma área de dedicação. Vamos pôr assim. Então, tem uma polêmica muito grande. Eu falo, como eu prescrevo cannabis, porque eu uso cannabis medicinal para, por exemplo, tirar vício de cerveja, que é bem bom para ansiedade, né, no tratamento de obesidade, eu falo com as pessoas o seguinte, eu sou contra a liberação de cannabis fumada no país, eu acho um desastre para a sociedade. Sim, é aquilo que eu estava falando, né? Cadê? Tem uma supervisão técnica para a produção disso? Né? Até o cigarro tem, né? A gente vê o cigarro que ainda, né? É uma droga liberada. Tem uma supervisão, né? Vem lá, Ministério da Saúde adverte, fumar, e aí vem aquela foto atrás da embalagem, né? Pois é. E assim, outra coisa que eu achei interessante, né, que a gente não pode deixar, né, de passar, é que hoje, né, um dia eu estava com um professor que ele escreveu um livro de transtorno na psiquiatria, isso aí a gente chama de transtorno de uso de substância, TUS, né? E aí vem, o uso de substância vai desde o álcool, cocaína, crack, droga, vai tudo, né? E eu cheguei para esse professor, ele mostrou o livro dele, né, que era o anzol, né, no oceano, né? Aí eu cheguei e falei, poxa, professor, não, bacana a capa do seu livro, né, que é um anzol, né, que é a droga fisgando uma pessoa. Ele falou, não. Eu falei, mas peraí, como assim? O que você está querendo dizer com isso? Como não? Eu também pensei a mesma coisa. Pois é, aí ele falou, não, é o contrário. O anzol somos nós, os pescadores, que vamos tentar tirar desse oceano de usuários de drogas uma pessoa que a gente consiga curar. Para você ter por ideia do peso que é isso. Ontem eu atendi uma paciente que o estigma, marido alcoólatra, assim, os tios todos morrem cedo de alcoolismo, consequência de alcoolismo, câncer, infarto, pancreatite. A mãe alcoólatra, a mãe de 74 anos alcoólatra. E assim, e o filho alcoólatra, e todos negam.
E o que é legal... A família inteira nega assim, o alcoolismo. O que é interessante do paciente alcoólatra, que para ele poder parar de beber, ele tem que entrar numa fase que a gente chama de contemplativa. Ou seja, ele tem que entender que ele está tendo prejuízos e, além do prejuízo, ele está tendo sofrimento na vida dele, na vida social dele. Né? E ele fala assim, poxa, agora eu tenho que parar, tem que partir dele. Tem que partir dele. Não adianta trazer esse paciente para o consultório e ele chegar assim, por que você está aqui? Minha família me trouxe para me parar com a droga. Né? Ou seja, se ele não tiver a motivação, essa energia para isso, fica difícil trabalhar. É impossível? Não, mas é difícil. Aí vem as terapias, às vezes alguns casos, o paciente precisa ser internado, né? Pois é, essa questão pra gente da poder internação atingir, é uma ferramenta muito boa, né? Pois é, para a gente poder conseguir chegar pelo menos nessa fase contemplativa dele. Quantos meses o paciente fica internado? Depende. Eu já vi paciente 6 meses, 9 meses, 1 ano internado. Outros têm recaídas, acaba retornando. Dependência química. Porque toda dependência tem um lado químico e um lado psicológico. Sim, né? A dependência, na verdade, ela nunca vem sozinha, né? Ela é química e psíquica, né? A química a gente consegue ajudar, né? Pois é, e a psíquica? A psíquica aí que é o problema, né? É o grande problema. E assim, né? Por exemplo, não existe hoje um remédio, eu vou dar esse remédio para o paciente para ele parar de usar cocaína. Isso não existe, né? O que tem que ser? Aquela questão contemplativa. O psiquiatra, né, ele vai estar acompanhando o paciente, por quê? Porque esse paciente vai ter ansiedade, vai ter crises de pânico, esse paciente vai ter crise de euforia, ele vai ter N fatores, pode ficar mais agressivo, e aí entra a psiquiatria como um coadjuvante, né, na medicação para esse paciente, vai medicar para poder amenizar esses sintomas, para amenizar esse sofrimento do não uso da substância. Eu falo com as pessoas, a medicação é só analgésica, para diminuir a sua dor. Nós vamos tirar ela também, senão é outra droga que você vai ficar dependente dela. Exatamente. Eu fiquei dependente de uma droga para sair da dependência da outra. Né? Para mim, de todas essas drogas aí, a mais difícil de tirar dos pacientes, a que tem mais resistência, é Rivotril. Aí entra nas drogas Zs, né? É complicado. Assim, a retirada, posso até dar. Porque basicamente, né, o Rivotril é a droga... Assim, entra na dependência química e psíquica. Entra nas duas. Por exemplo, eu tenho pacientes benzodiazepínicos não são. Porque aí vai da meia-vida de cada clonazepam. Aí vai da meia-vida de cada um deles. Tem uns que tem meia-vida prolongada, outros tem meia-vida... são 3 dias, né? Sim, vai depender de cada um, né? Aí tem uns que uma meia-vida mais curta, né? Então a gente tem, assim, vai do A ao Prazolam, até o Zolpidem, né? É interessante que assim, no teste de doping, por exemplo, para carteira de motorista profissional, não tem, né? Não, para você ter por ideia, não tem. Não tem. Aí o cara toma clonazepam e vai dirigir. Se eu for te falar o tanto de coisa que não tem, é outro podcast. Mas assim, interessante na questão do Rivotril, eu tenho pacientes, né? Que eu cheguei uma vez, estava com um paciente que estava tomando de 12 em 12 horas. Um comprimido de manhã e outro à noite. Né? Eu tenho paciente assim. Sim, pois é. Aí vamos tirar isso? Vamos tentar tirar? Conseguimos deixar para 1 à noite, aí depois, num determinado ponto, a gente passa o gotas, para poder titular melhor, né, essa retirada. Passou para 20 gotas, foi baixando para 15, depois de tempo em tempo. Né? Às vezes, esse paciente mesmo, eu cheguei a tirar 1 gota a cada 15 dias. Né? E, no final, ele não consegue ficar sem a 1 gota. Pois é. Aí eu pergunto, ele não consegue, Ele precisa. Eu tomo, mas você dorme? Durmo. Sem essa 1 gota eu não durmo. Ou seja, né? Tornou-se uma verdade para ele, né? Pois é, então aí já não é mais farmacológico, 1 gota não vai fazer efeito. É psíquico, né? É psíquico. Aí vamos tentar trabalhar isso, né? Vamos tentar fazer uma atividade física, vamos tentar ficar um dia sim, um dia não. Doutor, mas no dia que eu fico sem, eu não durmo, eu não prego o olho. Aí você vê que é mais psíquico do que químico. Eu atendi uma paciente que eu perguntei para ela, fuma? Ela falou assim, não. Aí a bolsa dela caiu na coisa e caiu um maço de cigarro no chão. Aí eu olhei e falei assim, mas você falou que você não fuma, tem um maço de cigarro? Ela falou assim, não, eu ando com esse maço de cigarro há 10 anos. Eu falei, mas você não fuma? Ela falou assim, mas se eu não tiver o maço de cigarro dentro da bolsa, eu fico ansiosa. Eu tenho que ter o cigarro, mas eu não fumo. E é o mesmo maço de cigarro. Eu falei assim, não, isso aí para mim, eu já vi muita coisa, mas isso... Nesses casos, Sérgio, que eu acho espetacular e que traz uma boa resposta para o paciente, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela consegue trabalhar isso, né?
com o paciente. E se um dia você tiver sem a bolsa? Se um dia você perder a bolsa? Aí já começa a trabalhar, né? Aí já não é minha área, né? Seria o foco deles, mas o pessoal da cognitivo-comportamental abrange isso aí muito bem. Essa paciente de uma gota de Rivotril, ela conseguiu parar depois de muito tempo, né? Com terapia cognitivo-comportamental. Porque para fazer ela entender que ela não precisava daquele remédio para dormir, porque ela passou a acreditar. E quando você acredita, se transforma uma verdade na sua vida. Complicado. Eu sei que assim, o uso de polidrogas hoje, principalmente pós-pandemia, e a falta de critério de prescrição é algo que está assustando a classe médica toda. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, principalmente na psiquiatria, é a combinação de medicamentos, né? E, poxa, vou combinar um antidepressivo com um antipsicótico com uma droga Z, por exemplo, né? Então, eu, particularmente, cada médico tem sua forma. Eu vou lá, existe um site chamado Medscape, né? Tem lá Drug Interaction Checker, né? Que para avaliar a interação das drogas, né? Da medicação. E se você pega esses pacientes que têm uma receita frente e verso, né? Você fala, meu Deus, né? Que é isso, né? Aí você começa a colocar, se você colocar naquele site, você fica assustado. Você fala, gente, né, isso aqui não pode, porque isso aqui não combina com isso, né? Ah, isso aqui tem um efeito leve. Ok, menos mal, mas tem uns que tem um efeito grave. Medicamentos de psiquiatria envolve, né? Alargamento, né? De alteração de eletrocardiograma, alargamento de QT, né? Pode, síndrome serotoninérgica, entre problemas maiores aí, né? Você sabe uma coisa que me surpreendeu, que a gente sempre surpreende, né? Medicina é um negócio impressionante. Chegou um casal de idoso e aí veio a senhora para tratar, 73 anos de idade e com catatonia, assim, né? Completamente paralisada, e eu falei assim, essa paciente está com intoxicação medicamentosa. Aí ela tomava 12 medicamentos. Dos 12 medicamentos, tinha 3 antidepressivos, mais medicamento para dormir, mirtazapina, né, tudo isso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Porque é um joguinho de vareta, né? Se você mexer numa vareta, cai as outras. Exato. Você tem, uma armadilha. Você tem que, assim, ir titulando, ir com calma. Eu sei que a família estava muito empenhada, a família que veio, né? Eram vários filhos, a filha que veio estava muito empenhada em melhorar, e eu fui tirando as medicações, com o auxílio de um colega, eu fui tirando as medicações, e no final, essa paciente ficou ótima, ela não tinha Alzheimer, o diagnóstico dela era Alzheimer, começou lá atrás, ela não tinha nada de Alzheimer, ela ficou ótima, ficou apenas com o cannabis medicinal e mais uma outra medicação para pressão, e ficou perfeita, beleza. E o marido começou a apresentar sinais de, entre aspas, de Alzheimer também, o que não é comum em homem. E também já estava tomando 6 medicamentos. E aí, quando eu tirei os medicamentos do marido, eu fiz a mesma coisa e tal, o marido também ficou ótimo. Ou seja, eles tinham interações medicamentosas. Aí veio a surpresa. E aí eu quero saber se você já viu isso, né? Porque eu fiquei impressionado com isso. O filho ficou bravíssimo comigo, porque eu estava melhorando os pais. E aí eu comecei a perceber, ele falou assim, o senhor tem que proibir meu pai de dirigir. Eu falei assim, mas eu não trabalho no Detran não, não sou eu que faço o laudo não. Eu falei, o senhor tem, a carteira do senhor está renovada? Ele falou assim, renovei semana passada, e eu dirijo melhor que ele já capotou 2 carros, e eu nunca bati meu carro. Aí eu falei assim, vai dar BO isso aqui. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho essa capacidade, eu não posso fazer ninguém, eu não posso dar atestado para a pessoa não. Se o Detran determinou que ele pode dirigir, ele pode dirigir. Ele, não, minha carteira, eu renovei ela, me deram mais 3 anos, 78 anos que ele tinha. Aí veio outro BO. A outra filha que estava empenhada na melhoria do casal, né, falou assim, sabe o que é, doutor? É que agora o fulano, que é o filho que estava contra o tratamento, o fulano não quer devolver o cartão de crédito do meu pai. Porque o pai incapacitado, o cartão de crédito ficava na mão dele. E aí ele tinha o controle do cartão de crédito e gastava tudo. E aí eu percebi que existia um complô de parte da família que não queria que os pais ficassem bons, porque se aproveitavam dessa situação. Você já viu isso acontecer? Sim, aí eu não vejo nem como... Aí eu vejo como até um antissocial. Não, o problema aí é problema jurídico. Sim, o antissocial. Quem que mais tem problemas jurídicos no país? O antissocial, né? É diferente de um Chaucer, por exemplo, né? Que seria
que tem dois tipos de Munchausen, o auto-infligido e o por procuração, né? Que é a pessoa que leva. Tem até filmes aí na televisão que a pessoa passa a acreditar que uma pessoa sadia tem uma doença, muito comum com crianças, né? A família pega aquela criança, uma pessoa da família pega aquela criança e leva para o hospital e começa a dar diagnóstico, criar diagnóstico, a criança começa a tomar remédios, vai piorando. Às vezes para conseguir pensão do pai? Não. Só porque, tipo assim, ela acredita piamente que aquela pessoa tem uma doença e vai fazer de tudo para que aquela pessoa tenha doença. Se o médico chegar e falar para ela, você não tem nada, ela vai passar outro médico, vai passar outro remédio. Troca de médico. Sim, exatamente. Aí seria um Munchausen por procuração, né? Certo. O antissocial não. O antissocial, ele tem um ganho, né? Tipo assim, eu não tô nem aí o que vai acontecer com meu pai, o que vai acontecer com a minha mãe, o que me interessa é o dinheiro entrando na minha conta. Entendeu? Tipo assim, então... O psicopata é isso, né? O psicopata, o que define o psicopata, a gente pode até conversar um dia sobre isso, mas assim, é a apatia, entendeu? O que é a apatia? O pessoal fala, é ausência de sentimento. Não, o psicopata, ele tem vontade de ter dinheiro, ele tem vontade de enriquecer, né? E não, ele tem vários ricos. Sim, né? Mas a característica do psicopata é a apatia. Tipo assim, ele tá pouco se lixando pro sofrimento alheio, né? Tipo pois assim, é a ausência de culpa. Pra mim conseguir alguma coisa, por exemplo, é aqueles caras que ligam lá pro velhinho aqui, ó, se eu tô com um problema no seu banco, você vai ter que fazer um Pix aqui para poder resolver, e às vezes aqui pega a economia que aquela pessoa tem a vida toda, tipo assim, pra ele, dane-se, entendeu? Não sendo preso, não sendo capturado, ele vai continuar dando golpe. Esse é um antissocial leve. E o psicopata é aquele que chega e pode até matar, né? E tipo assim, e é apático. A parte que você fala não tem culpa. Ele não tem remorso. Remorso. Apatia, sim. Ele não, tipo assim, não tô nem aí. Tipo assim, pisar numa formiga, tem gente que ainda sofre por pisar numa formiga. Psicopata não. Tipo assim, tô tomando um copo d'água, matei uma pessoa, é a mesma coisa. A gente vê isso aí. Sim, tem muito. Não, no meio político, estamos lotados. Pois é, né? Eu tinha uma professora... gente que rouba milhões e... Eu tinha uma professora espetacular em psicopatia, inclusive ela que fez uma tradução da escala de Hare aqui pro Brasil, e ela falava, e não é só aí não, tem pilotos de avião, políticos, que você não pode nem pensar, sonhar em examinar, né? Se fizer uma análise... Pois é, você lembra um avião que bateu uma vez lá nos Alpes Suíços, que matou 125 pessoas. Andreas, acho que era o piloto. Aquilo foi imputado a síndrome de burnout, não? Aí que vem a mídia, né? Que eles não têm conhecimento. Burnout. estresse. Aí depois a última reportagem, eu tenho até isso aí numa aula que eu apresentei uma vez, que fala lá, tá bem característico, ó, o avião foi intencionalmente derrubado. Foi, isso por isso foi. Depois desse incidente que começaram a colocar a senha do lado de fora dos voos de avião, porque antes não tinha. O cara trancou lá dentro, como é que o copiloto entrava? Não tinha jeito. Sim, foi o que aconteceu. O cara se trancou lá dentro e... Mas foi intencional. E assim, dentro da política também tá cheio, né? Infelizmente. Em todas as profissões, né? Tem até um livro chamado e os caras são... Corporativo. Todas as profissões têm. Porque no meio da política é o que a gente mais diz, poxa, o cara... Não, para e pensa, uma pessoa que tira dinheiro para benefício próprio, da saúde, da educação... Da merenda escolar. Pois é, né? Da saúde, educação, né? E aí vai. Né? Segurança, para bens próprios, ele está matando. Na saúde a gente sabe, Sérgio, quantas pessoas morrem, né? Por falta de um exame, por falta, né? Por falta de estrutura do sistema de saúde. Pois é, e eu acho que ele ainda é mais do que um psicopata, ele é um terrorista. Porque ele mata N pessoas. Né? Ao mesmo tempo. E aí vem aquela pergunta assim, o quanto de dinheiro a pessoa precisa para viver e ser feliz? Porque os caras, na hora que você vê quantos milhões que tem, você não consegue nem mensurar o tanto de dinheiro que o cara tem e o cara continua fazendo a mesma coisa. Ou seja, você vê que o problema não é para ascensão social ou para ganhar dinheiro. Não, o problema é doença mesmo. Eu gosto muito do lado motivacional também, né? Que eu leio, estudo muito sobre isso também. A gente vê pessoas que criaram fortunas, o próprio Flávio Augusto, da Wizard, né? Que hoje comprou até o estádio de Orlando. Ele começou do zero, correndo atrás de forma honesta e íntegra. Você vê o Elon Musk, né? O outro também, poderoso, Jeff Bezos, da Amazon, né? São pessoas que saíram do nada, né? Da base, né? Tinham quase nada, e construíram impérios. E são bons administradores, Outro, etc. Steve Jobs, da Apple, né? Então a gente vê isso, né? Então fala assim, ficar rico, né? Seguir o caminho da fortuna, tá cheio de livro que você acha para você ler. Aí eu pergunto, na geração de hoje, quem que gosta de ler?
Um absurdo, a gente não vê, os jovens Sim. não leem mais. São pouquíssimos. Não tem ambição. Jovens. O Brasil fala assim, né? Porque pelo meu lado escritor, eu já vejo que no Brasil é um país assim que a população não gosta de ler. Isso é fato. Você vai para fora, em qualquer lugar que você vai, tem alguém lá com um Kindle ou um livro na mão. Isso aí é batata. É. Você também é uma pessoa muito viajada, você vê isso aí. Sim. Né? Então, assim, todos os lugares eu estou, eu tenho um livro junto comigo. Eu falo para os meus filhos, vocês querem fazer a diferença? Leiam. Pense fora não só leiam, como pense fora da caixa. Porque aí o mundo é de vocês. A leitura, infelizmente, se não fosse através de livro, eu jamais estaria aqui hoje conversando com você. E você também, não tem a menor dúvida. Exatamente. Exatamente. Mas, infelizmente, o Brasil não tem essa cultura. Ô Hermes, eu acho que tá bom o povo, porque senão a gente fica aqui, aqui até amanhã conversando. Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente deve marcar um outro podcast para falar de temas específicos. Sim, né? Com certeza. Hoje a gente pegou um pouquinho de tudo, né? Hoje fizemos um pupurri, né? Mas essa questão da psicopatia é algo que interessa muito as pessoas, né? E o uso de polimedicação. Eu queria que você desse assim, se despedisse e desse um recado para as pessoas em relação ao cuidado de uso de drogas, o que as pessoas devem se atentar quando começa a entrar nessa ciranda de drogas. Bom, primeiro, te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui, né, de estar conversando aí com você, esse debate, adorei, fantástico, né, vou rever em casa novamente. Assim, né, eu falo, muitas vezes, né, o que eu percebo hoje dos adolescentes, o pessoal que fazem uso de substância, eles são desafiados, né, e o adolescente, a adrenalina está fervendo nele, a testosterona, né, os hormônios estão ali, e o que a gente vê nos adolescentes? Eles querem mostrar que eles ocupam um espaço. Isso aí é natural, isso aí já vem lá da nossa era pré-histórica, né, ele tem que chamar atenção, e é nessa hora que surge a droga, né? Experimenta isso aqui, cara, isso aqui você vai ser mais legal, você vai ser um cara mais descolado, né? Então, assim, saiba falar não. E acredite, o tanto de pessoas que existem hoje que têm dificuldade em falar não. Né? E assim, eu pego pacientes e falo assim, né, do lado psicanalítico, vou conversando com eles assim, você falou, por que você não falou não? Ah, não, porque você vê que a pessoa ela tenta justificar, né? Então assim, isso vai trazer um prejuízo para mim? Vai trazer um prejuízo para sua família? Com certeza. Vai trazer um sofrimento para você e para sua família? Com certeza, né? Eu tive um paciente que o pai era o paciente, né? Tinha um filho que usava substância. Um dia ele chegou em casa para ir para o trabalho, foi abrir o guarda-roupa, não tinha roupa dele. Não tinha nada. Ele não tinha roupa para ir para o trabalho, porque tinha pego, roubado para vender droga, né? Para comprar, para consumir droga. Então, assim... As drogas ilícitas. Existe uma coisa, sim, existe uma coisa, né? Existe o que a gente fala, cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, né? O poder de falar sim ou não, né? E cada resposta você vai ter uma consequência por ela, boa ou ruim, isso não importa, né? A vida é feita de escolhas. Com relação aos as polisfarmácias, né? Reavalie com o seu médico, né? Eu acho que é importante, doutor, né? Ou procure uma segunda opinião. Procure uma segunda opinião, né? E lembre-se, tire esse conceito de que o médico bom é aquele que passa remédio. Pelo contrário, o médico bom é aquele que vai chegar para você e vai falar, esse remédio aqui que você está usando, não há necessidade. Vamos tentar tirar ele? Vamos ver como é que você vai responder? Né? Eu acho que isso é o que faz né? Que mostra uma qualidade. Não precisa ter medo de tirar o remédio. Não precisa ter medo. E agora, quando for necessário, vamos supor, eu estou indo lá, eu estou tomando esse remédio de pressão, minha pressão está boa, é óbvio que o médico não vai tirar, né, essa medicação, mas colocou um outro remédio lá que não tem nada a ver, que está ali passeando, né, naquele oceano de medicamentos. Então, isso aqui pode interagir com isso aqui não tem necessidade, vamos tirar. O remédio é para remediar um problema temporário da vida da pessoa. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Eu acho que a mensagem mais importante é ver se a gente consegue diminuir a quantidade de química que elas estão tomando. Com certeza. Foi um prazer, cara. Eu que agradeço, uma satisfação aí estar com você novamente aí. Tá? Dr. Hermes, é só jogar aí na internet. Qual que é o seu Instagram? Eu sou meio obsoleto. Ele é meio fora da caixinha aí. Mas aí entra em contato com a gente que a gente passa o telefone do contato dele.